Ok. Nós estamos aqui novamente resolvendo as questões de equações e inequações. Nós estamos valorizando muito as equações do segundo grau. Porque é o dia a dia, o que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Veja essa questão de número 116. Diz assim: uma partícula desliza sobre a curva. Essa é uma função do segundo grau. A partir de um ponto P, de ordenada 14. Lembrando que ordenada é Y, tá certo? A abscissa é X. Até chegar a um ponto Q, de ordenada menos 4. A diferença em valor absoluto entre as abscissas de P e Q pode ser igual a. Então vamos imaginar como seja essa questão. Então nós temos a função y dado por x ao quadrado menos 3x menos 4. Diz assim: ordenada igual a 14. Ordenada, que é y, igual a 14. Se você observar o gráfico, certo? Se você observar o gráfico, então nós temos aqui o y, que é ordenada, o x, que é a abscissa. Então, nós temos, só para facilitar um pouco, se nós pegarmos, tá certo? Então, ele quer o y igual a 14. Então, nós vamos pegar x ao quadrado menos 3x menos 4. Vou igualar a 14. Pronto. Então, eu quero saber, tá certo? Ele diz, ó, a partir do ponto P, se de ordenada 14, até chegar a um ponto Q. Então, vamos descobrir onde é que isso acontece. X ao quadrado menos 3x menos 4, desloca o menos 14, vem menos 14, igual a zero. X ao quadrado menos 3x menos 18, isso é igual a zero. Pronto. O delta será calculado, porque trata de uma equação de segundo grau completa. O delta é b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4a, que é 1, 4a, vezes c, que é igual a menos 18. Então, o delta vai dar 9, menos 3 ao quadrado, 9, menos com menos dá mais. 8 vezes 4, 32, vão 3, 4 vezes 1, 4, 3, 7. 9 mais 72 vai dar 81. Então, nós temos aqui que o x será menos b, o x será menos b, menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é de 81, sobre 2a. O a, no caso, é 1. Então, as raízes vão ser 3, mais ou menos raiz de 81 é 9, dividido por 2. Então, você tem aqui, que nós chamamos duas raízes. Uma raiz será 3 mais 9 sobre 2. A outra raiz será 3 menos 9 sobre 2. 3 mais 9 sobre 2 passa a ser 12 sobre 2, passa a ser 6. Então, uma raiz é 6. 3 menos 9 sobre 2, então aqui eu tenho, ó, 3 menos 9 sobre 2, 3 menos 9, menos 6 sobre 2, a outra raiz, menos 3. Pronto. Então, o que nós temos na realidade? Então, vamos tentar interpretar através de gráficos
o que é que nós temos na realidade. Então, você tem a função y, que é x ao quadrado menos 3x mais 4, no caso é menos 4, né? Um sinalzinho aqui, ó, menos 4. Se nós observarmos na realidade, se eu pegar essa função igualar a zero, eu vou ter x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Então, se nós usarmos o delta, que é b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4a, que é 1, o c, que é menos 4, aqui nós temos 9 mais 16, então 25. Então, eu tenho x, tá certo? É igual a menos b, aqui é outra história, mais ou menos raiz quadrada de 25, dividido por 2a, que é 1. Então, o x vai ser igual a 3, mais ou menos 5, sobre 2. Então, você tem duas raízes, 8 sobre 2, você conserva o mais, certo? Conserva a soma. Então, 3 mais 5 sobre 2, a outra raiz será 3 menos 5 sobre 2. Aqui nós temos 8 sobre 2, que é 4, e temos menos 2 sobre 2 dá menos 1. Lembrando que isso aqui são as raízes da equação. Então, vamos fazer o gráfico dessa função para verificar o comportamento. Então, o gráfico será esse aqui. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. As raízes são, ó, menos 1 e 4. 1, 2, 3 e 4. As raízes menos 1 e 4. Certo? Ó, menos 1 e 4. Ela passa pelo menos 4. Então, você tem isso aqui. Então, é só uma ideia do gráfico. Ok? Então, ela faz isso. Pronto. Agora, aqui, só para lembrar, menos 4, que é o termo independente. Só lembrando que quando o nosso y for igual a 14, ó, quando o y for igual a 14, lembre, quando o y for igual a 14, tá certo? O que que nós temos? Quando o y foi 14, nós temos aqui, ó, quando o y foi 14, nós temos dois valores. Nós encontramos dois valores, tá certo? Nós encontramos menos 3, então é esse aqui, o x igual a menos 3. Esse gráfico não está em escala. O outro valor, nós encontramos, tá certo? Nós encontramos 6. Pronto. Nós encontramos 6. Aí a pergunta é a seguinte. Ele diz, uma partícula deslize sobre a curva a partir do ponto P. Então, esse ponto P pode ser esse ou pode ser esse aqui. O ponto P é a partir de ordenada 14. Pronto. Até chegar ao ponto Q, de ordenada menos 4. Ordenada, presta atenção, menos 4. Então, isso aqui é o Q. Ó, sai do ponto P até o ponto Q de ordenada menos 4. Certo? Até chegar de ordenada menos 4. A diferença em valor absoluto entre as abscissas de P e Q. O que é abscissa? Lembrando que a abscissa é x. Observem aqui. O que que nós temos aqui? Nós temos o 6 e no Q nós temos quem? O 0. Então, ele quer esse valorzinho aqui. Lembrando que o x é a abscissa. Então, esse valorzinho aqui. Então, na realidade, esse valor, ele quer saber a diferença
O P é 6, o Q é 0. Então, a diferença 6 menos 0 é igual a 6. 6 menos 0 é igual a 6. Mais um detalhe, você poderia, lembrando que o nosso amigo, certo, fez esse movimento aqui, ó. Ele saiu, certo, ele fez esse movimento. Mas aí você me pergunta, professor, eu poderia ter feito outro movimento, certo? Eu poderia ter feito outro movimento. O outro movimento poderia ter sido esse aqui, professor. Ok. Então, na realidade, se eu tivesse feito esse movimento, a diferença seria essa daqui. Então, a diferença seria aqui quem? 0, valor absoluto, quer dizer, valor absoluto. Então, seria menos 3, menos 0, que seria quem? 3. Então, você tem dois valores. Aí você diz, pessoal, mas a questão está incompleta. Se você observar, no início da questão, ele diz, ó, aqui, no final da questão, pode ser igual. Não está dizendo que tem que obrigatoriamente ser igual. Pode ser igual. Das opções, certo? Das opções, pode ser igual a quem? Resposta correta. Resposta item A. Então, pode ser igual a 6. Resposta correta é o item A. Tá certo? Pode ser igual a 6 a diferença. Ok. Isso é para alertá-los. São situações diversas. Tá joia? Veja agora a questão de número 117. Uma pessoa dispõe de 12 metros de tela de arame, ó, ela tem 12 metros de tela de arame e pretende cercar um terreno retangular, aproveitando o muro que já é existente para um dos lados. Determine metros quadrados a maior área possível. Então, se nós imaginarmos essa situação, então eu tenho aqui o muro, certo? Então, eu tenho aqui o muro, certo? Então, eu tenho aqui o muro. Pronto, nós temos aqui o muro. E vamos construir a cerca aqui. Terreno retangular. Não está muito parecido não, mas faz de conta que sim. Terreno retangular. Certo? Pronto, terreno retangular. Então, vamos para melhorar um pouquinho. Pronto. Então, eu tenho esse terreno retangular. Então, vamos imaginar. Essa medida é x, essa medida é x e essa medida é y. Certo? Lembrando que nós temos aqui o muro. Não vamos usar, certo, a cerca no muro. Não, só vamos cercar x, y e z. O total de arame que eu tenho de tela, total de tela que nós temos são 12 metros. 12 metros a tela. Então, na realidade, o que nós temos aqui? Nós temos 2x, isso nós chamamos de perímetro, mais y, só y, nós não usamos essa outra parte de cima, mais y, isso aqui é igual a 12. 2x mais y é igual a 12. Área. O que é área? Na realidade, área é, na área de um retângulo, base vezes altura. Quem faz o papel de base é y, quem faz o papel de altura é x. Nós temos aqui situações, a área em função de x e y, e o total, perímetro não, total de tela é igual a 12, que é 2x mais y. Ok, então agora nós vamos começar a trabalharmos, tá certo? Trabalharmos situações. Então vamos lá. Eu tiro o que é mais simples, tanto faz tirar o valor de x ou y. Você tira o que é mais simples daqui. Tira o valor de y, que é 12 menos 2x.
Como é mais, passando para o outro lado vai menos. Substitui aqui. Então a nossa área será o y, que é 12 menos 2x vezes x. Desenvolvendo, que eu chamo de chuveirinho, que é a propriedade distributiva. Então a nossa área será 12x menos 2x ao quadrado. Vamos dar uma ajeitadazinha. A área em função de x menos 2x ao quadrado mais 12x. Pronto, essa é a nossa área em função de x. Eu trabalho sempre e alerto a situação. Eu tenho aqui, quando ele falar em máximo e mínimo, ele está falando, só para lembrar, quando ele fala em máximo e mínimo, você não esqueça, máximo e mínimo. Quando você tem uma função do segundo grau, quando você tiver uma função do segundo grau, que é do tipo a x2 mais bx mais c. Essa função ela pode ter esse comportamento ou ela pode ter esse comportamento. Esse ponto aqui, certo? Esse ponto, ele pode ser chamado de máximo ou mínimo. Ele é conhecido como o vértice da parábola. Qualquer que seja o vértice, qualquer que seja, se ele for máximo ou mínimo, o vértice vai ser o x do vértice menos b sobre 2a, o y do vértice menos delta sobre 4a. Não interessa saber se ele está querendo o máximo ou mínimo. Ele terá essa posição se o a for positivo, terá essa posição se o a for negativo. Eu não devo me preocupar essa história de a positivo ou negativo. Se ele fala em máximo é porque a condição é satisfatória, se ele fala em mínimo porque a condição também é satisfatória. Então, o nosso problema sempre, a dúvida do nosso aluno sempre é, se eu devo calcular o x do vértice ou o y do vértice. Se você quer quem está após a igualdade, se você quer calcular quem está após a igualdade, calcula o x do vértice. Se você quer determinar quem está antes da igualdade, calcula o y do vértice. Voltando para a minha questão. Eu tenho aqui a minha função, observem, tá certo? Ele quer saber, determine em metros quadrados a maior área possível a ser considerada. A maior área possível. Ele quer determinar a área, ele não quer as medidas do terreno. Área. A área está antes da igualdade ou após a igualdade? Se você observar, a área está antes da igualdade. Se a área está antes da igualdade, eu devo calcular a área máxima, vai ser o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, a área máxima, vamos lá, menos delta é b ao quadrado, então 12 ao quadrado, menos 4a, que é menos 2, vezes c, que é o termo independente. Como não tem um termo independente, é zero, sobre 4a, que é menos 2. Então, a área máxima, certo? Que ele está a determinar. Esse menos com esse menos fica mais. Então, vai dar, 144 dividido por 8. Certo? 144. Então, você tem aí 12 ao quadrado dá 144 dividido por 8. Certo? Então, a nossa área máxima, essa divisão é igual a 18. Então, a área máxima é 18. A unidade é metros quadrados. Certo?
Pronto. Então, lembrem, quando ele quer determinar o x do vértice, se ele quer determinar o que está depois da igualdade, é o x do vértice. Se ele quer determinar o que está antes da igualdade, é o y do vértice. Lembrando que, se ele quisesse as dimensões desse terreno, eu calculava, se ele quisesse o valor de x e y, então eu calculava aqui o x do vértice, porque o x está após a igualdade. Como ele quer a área em si, está antes da igualdade, então é o y do vértice. Marcando o gabarito, o nosso gabarito deu o item D. O gabarito deu o item D, 18. Pronto, a área máxima é igual a 18, nessas condições. Certo? A área máxima é 18, nessas condições D de dado. Então vamos agora, nós estamos com a questão de número 118. Certo? Então nós estamos com a questão de número 118. Uma reta intercepta a parábola da figura abaixo nos pontos de abscissa 1 e 2. De abscissa 1 e 2. Se 0 alfa é o ponto de interseção dessa reta com o eixo y, então alfa é igual a. Então vamos, o que nós vamos aqui, certo? Nós vamos determinar sem dificuldade nenhuma. Isso aqui representa as raízes 0 e 4, são as raízes da função. Agora é fácil que isso aqui é o ponto médio, 0 mais 4, então isso aqui é 2. Então, a reta, olha aqui, a reta passa pelo ponto de abscissa 1 e 2. Então, ela passa pelo ponto de abscissa 1, 1 e 2. Então, a reta, ela passa por esses dois pontos, certo? De abscissa 1 e 2. Pronto. 1 e 2. Então, esse aqui é o 0 alfa. Pronto. O que nós precisamos determinar? Lógico, a lei de formação dessa função. Então, vamos, f de x, eu tenho a x2 mais bx mais c. Se olharmos para o gráfico, nós temos aqui o gráfico cortando o eixo dos y no ponto 0. Então, implica que C é 0. Então, implica logo que C é 0. Também temos que o x do vértice é igual a 2. Então, sabemos que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, isso é igual a 2. Conclusão, o b é igual a menos 4A. Então, B é igual a 4A. Então, já melhorou bastante. Então, vou pegar um ponto, aqui, vou pegar um ponto qualquer, 2 e 4, eu podia 4 e 0, tanto faz, certo? Então, eu vou pegar 2 e 4 e substituir. 2 e 4. Então, vamos ver aqui. Vamos ter f de 2, a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais c, que é 0, vou igualar a 4. 4a mais 2b é igual a 4. Mas como b, Como b é 2a, para diminuir as contas, vou dividir por 2 aqui. 2a mais b é igual a 2. 2a, o b, como b é 4, o b é menos 4a, então fica menos 4a igual a 2. Menos 2a igual a 2. Conclusão, o nosso a é igual a menos 1. Se a é menos 1, então o nosso b é igual a 4. Então, a minha função, ela tem a seguinte característica. Menos x2 mais 4x. Menos x2 mais 4x. Essa é a minha função quadrática daquele gráfico. Mas ainda nós temos uma outra coisa que ele está querendo determinar.
Pronto. Agora eu preciso, esse ponto eu já tenho. Esse ponto da reta eu já tenho, 2 e 4. Mas eu preciso determinar esse ponto aqui. Então, na lei de formação da função, ó, deixa eu trazer lá para cá. A lei de formação é menos x2 mais 4x. Se eu pegar x igual a 1, então meu f de 1 vai ficar menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. Então, eu tenho menos 1 mais 4, certo? Menos 1 mais 4, que dá quem? 3. Então, as coordenadas desse ponto são 1 e 3. Então, 2 e 4, 1 e 3. Então, 2 e 4, certo? 1 e 3. Não preciso mais da função quadrática. Eu quero determinar uma reta que passa pelo ponto 0, alfa, certo? Passa pelo ponto 1 e 3 e passa pelo ponto 2 e 4. Ó, eu quero determinar a equação da reta que passa pelo ponto 0, alfa, 1 e 3, 2 e 4. Ó, 0 alfa, 1 e 3, 2 e 4. Tem uma história que é bem simples. Condição de alinhamento. Condição de alinhamento. Condição de alinhamento. O que é que você faz? Você calcula o determinante igual a 0. Que determinante? Na sequência, ó. 0. Ó, você calcula o determinante. Veja aqui o determinante. Ó, 0, alfa, 1 e 3, 2 e 4, um atrás do outro, ó, embaixo um do outro. Aí repete quem? 0 e alfa. Agora com detalhe, qual é? Multiplicando para a direita, conserva o sinal. Esse determinante ele tem que ser igual a 0. Então, você vai multiplicar assim. Multiplicando para a direita, conserva o sinal. Para a esquerda, troca. Então, aqui nós vamos ter 0, 4, 2 alfa. Pronto. Aí agora para a esquerda, né, ó, menos alfa, menos 6, dá 6, vem menos 6, e aqui dá 0. Isso aqui é igual a 0. 2 alfa menos alfa dá alfa. 4, ó, 4 menos 6 dá menos 2, igual a 0. Alfa é igual a 2. O nosso amigo estava pedindo o valor de alfa. Então, condição, o alfa é igual a 2. 2 está no item E. 2 está no item E. Resposta correta é o item E. Pronto. Lembrando a vocês que aquela questão eu poderia fazer através da equação do primeiro grau, da função do primeiro grau, f de x igual a x mais b. Mas a condição de alinhamento você encontra logo direto. Ganha tempo e deixa seu concorrente vendo estrelas. Exercite. Isso fará grande diferença na parte dos seus estudos, ok?